Bomba, bomba, notícia urgente. Acabou de ser confirmado e eu vou mostrar todos os detalhes para você aqui agora. Notícia urgente sobre Alexandre de Moraes. Notícia urgente nesse momento sobre STF e governo Lula. Agora acabou de ser confirmado, vou mostrar para vocês. Reação máxima e severa dos Estados Unidos. Foi anunciado aqui um ataque dos Estados Unidos e um ataque direto com tiros, ataque militar dos Estados Unidos nesse momento, alerta máximo. Vou mostrar para você essa notícia, preste atenção. Após o Gilmar Mendes, ministro, nesse momento, falou aí, né, acerca da situação da anistia de Bolsonaro e os condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Gilmar Mendes falou aqui, ele soltou uma declaração e algo acaba de acontecer, vou mostrar em detalhes nesse momento. Vários países já estão se posicionando em relação a essa situação do julgamento do Jair Messias Bolsonaro. Você que está acompanhando aqui, olha só essa notícia, hein? O ministro Gilmar Mendes, ele falou aí que, né, que luta não permitirão que a pauta da anistia avance. Ele falou que os presidentes da Câmara, o Hugo Mota e do Senado, Davi Alcolumbre, não permitirão que a pauta avance. Essa é a confiança dele. Ele está querendo aí que a pauta da anistia não avance, mostrando a luta dos ministros aí para combater a anistia. E diante dessas declarações, algo acaba de acontecer aqui, vou mostrar para vocês em detalhes, viu? Gilmar Mendes afirmou que o STF está unido em defesa da democracia, o que eles sempre dizem, né? E ele falou aí, ó, eles criticaram os Estados Unidos nesse momento por causa de retaliações que os Estados Unidos anunciaram contra, né, os envolvidos aí nesse julgamento do Bolsonaro, os ministros envolvidos, como Magnitsky e até ação militar, e algo acaba de ser confirmado nesse momento. Preste atenção, vou mostrar aqui em detalhes, plantão urgente para você, plantão urgente, você que está acompanhando aqui a nossa programação, quero pedir para você inscrever-se nesse canal, tá? Vou soltar aqui a bomba nesse momento, a bomba agora na sua tela, já está na tela, vou soltar agora para você. Eu quero pedir para você inscrever-se aqui no canal, ative o sino com todas as notificações e deixe o seu like aqui agora, para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, tá certo? Vamos lá, olha só, gente, presta atenção, presta atenção. Bom, e o governo americano reagiu à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma nota nas redes sociais, citando uma declaração do vice-secretário de Estado, Christopher Landau. Abre aspas. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrastar as relações entre nossas grandes nações para o ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo saída para esta crise. Além da embaixada, secretários do presidente Donald Trump disseram que os Estados Unidos preparam novas sanções a autoridades brasileiras, sendo a maioria direcionada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ana, a gente tem trazido aqui que um dos alvos seria a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bart. Parece que tem já um movimento no sentido de ela também ser incluída na lista de sanções da Magnitsky. Então, Paula, e essas sanções, não que isso vá acontecer imediatamente, mas as sanções da Magnitsky, elas estão sendo estudadas para os ministros que cometem violação de direitos humanos. Então, quando muita gente
que torce contra o Brasil, esquerdistas e membros do governo, estavam eufóricos com o voto do ministro Fux, dizendo que aquilo provaria para o mundo que não era uma corte unânime, que não havia uma ditadura do judiciário. Não é bem assim, porque, como o professor Marcília disse, ali no voto do ministro Fux não houve uma divergência pontual, aqui foi simplesmente o desmonte, página por página, desse golpe que foi dado no Brasil por Alexandre de Moraes e os seus asseclas ali da corte, pedindo, inclusive, a nulidade absoluta, a competência da primeira turma, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para julgar esse caso todo. E isso, Paula, vai ficar muito escancarado, que houve, sim, violação de direitos humanos, e agora quem está falando não é o Eduardo Bolsonaro, não é a revista Oeste, que traduz os nossos artigos para o inglês e que eles recebem, é um membro da Suprema Corte que está dizendo sim, tudo isso que está chegando em vocês, até vocês, é verdade. Olha só o que a Ana Paula Henkel vai trazer na sequência, enquanto você chega e dá o seu like. E já a ação desesperada de Lula para tentar salvar Moraes. Se deu mal, hein? Vou colocar para vocês em seguida. Há constantes e houve constantes violações de direitos humanos. Agora, dito isso, Paula, mais uma vez, as pessoas no Brasil, todos nós estamos muito ansiosos, porque nós sabemos o que é viver sob um estado de exceção como esse que nós estamos vivendo desde 2019. Mas os americanos, eles não vão fazer as coisas na pressa, nas canetadas, correndo, para que tudo que seja construído para o bem do Brasil e para o bem da liberdade na civilização ocidental, que tem sido atacada de uma maneira geral, não vire um castelo de areia. Tudo vai ser feito com calma, peça por peça, com embasamento jurídico, respeitando a Constituição americana, respeitando os direitos humanos, respeitando pactos internacionais. Não esperem que as coisas aconteçam do dia para a noite, mas não percam as esperanças, porque ontem foi uma chuva de tweets na Rede X. Hoje a mesma coisa, hoje já tem congressistas, parlamentares, senadores, chefes de gabinetes, ou seja, eles estão prestando atenção, e tudo isso que eles estão fazendo, esse falatório todo, como muitos brasileiros estão falando, ai, que falatório... Gente, antes de continuar aí essa matéria, viu, notícia urgente aqui agora, Donald Trump acabou de falar que os Estados Unidos atacaram uma terceira embarcação perto da Venezuela. Notícia urgente, a gente já vai continuar a matéria aí, mas olha só, Donald Trump acabou de confirmar, viu? Acabou de confirmar ataque contra embarcação de Nicolás Maduro. Olha só na tela, você está vendo Donald Trump e Nicolás Maduro nesse momento. Preste atenção aqui no que eles estão anunciando urgente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de falar que as forças americanas atacaram no Mar do Caribe 3 embarcações de supostos narcotraficantes provenientes da Venezuela, e não 2, como havia dito até agora. Derrubamos barcos, na verdade foram 3, não 2, mas vocês viram 2, declarou Trump à imprensa na Casa Branca antes de partir para o Reino Unido para uma visita de Estado, tá? Então, olha só, o presidente americano também foi questionado sobre as declarações do ditador venezuelano Nicolás Maduro, nas quais acusou os Estados Unidos de quererem invadir o seu país. Olha só, parem de enviar membros do trem de Aragua para os Estados Unidos, parem de enviar drogas para os Estados Unidos, respondeu Donald Trump. Então aí, ó, terceira embarcação confirmada, viu? Foi atacada pelos Estados Unidos. O Trump tá indo para cima do Maduro, tá indo para cima da Venezuela aí. Nesse momento, notícia urgente, tá? E isso já acende o alerta para o Brasil, porque o Trump falou aí, né, acerca do julgamento do Bolsonaro, que a porta-voz dos Estados Unidos falou que pode ser usada, né, a ação militar contra o Brasil. Vamos lá, continuando a matéria aí, ó. O falatório todo, tudo isso vai ser constituído
como uma montanha de provas e de evidências para possíveis e futuras sanções que se estendam aos outros ministros agora. Diga, Augusto. Olha, se o povo brasileiro acreditasse que o salvador da democracia é o Alexandre de Moraes, com a ajuda dos grandes companheiros de bancada no Supremo, ele seria saudado no fim da condenação, no momento da condenação, por todo o país. Haveria passeatas, haveria comícios, a manifestação que o Zé Dirceu sonha e tal. Nada disso. Eles continuam saindo acompanhados por 8 seguranças cada um. O que houve ontem, eu não sou o otimista profissional, não. O que houve ontem mostra que, a partir de agora, eu já achava isso antes, todo o caminho, qualquer que seja o caminho para a pacificação do país, passa pela anistia. Sim. Mas já começou a campanha eleitoral. Já começou. A anistia tem que ser reivindicada em passeatas sucessivas. É isso mesmo, não é para esperar meses, né, entre uma e outra. Passeatas sucessivas, não importa o tamanho, em todas as cidades. Tá? Foi assim é assim que acontece historicamente. E os senadores, os candidatos ao Senado, à reeleição ou pela primeira vez, eles têm de se comprometer publicamente com a necessidade urgente aí de vigiar o comportamento do Supremo conforme determina a Constituição. Senador que não se comprometer com isso não merece estar no Senado. Tem que antecipar a campanha e continuar mostrando que a oposição controla as ruas, domina as ruas e que o povo está insatisfeito com o Executivo e com o Judiciário. Olha só, né? Essa informação aí forte do Augusto Nunes. A você que está chegando, você está vendo, hein? A esposa de Moraes também vai sofrer a Lei Magnitsky, segundo as informações da revista Oeste. A você que está chegando, é o momento de você dar o seu gostei, de dar o seu joinha, de se inscrever no canal. E aí o Lula, gente, ele meio que tentou salvar o Moraes, mas de uma forma terrível. Ele foi fazer um editorial lá para o The New York Times, que inclusive está sendo processado pelo Donald Trump. Nesse editorial, né, o Lula fazia críticas latentes ao próprio Trump, ao próprio governo americano. E olha só o que o corajoso apresentador da Band disse sobre o que o Lula fez. Um momento de coragem, né, em meio à imprensa, que muitas vezes, né, se cala, ou então, né, tem uma veia mais para a esquerda. Prestem só atenção, porque o apresentador vai explicar tudo que o Lula fez e as consequências dramáticas que isso gera para o Brasil, inclusive com o Lula podendo ser expulso dos Estados Unidos na semana que vem, quando está pretendendo ir participar da conferência da ONU. Presta só a atenção no que está acontecendo. Veja bem. Lula acaba de colocar mais um prego no caixão das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. O prego é um artigo assinado pelo presidente brasileiro no jornal The New York Times, que contém uma coleção de ataques ao governo americano e ao presidente Donald Trump. Tema central, tarifaço. Aí sobre ele, Lula diz que a motivação da Casa Branca é política. Diz que o governo americano usa tarifas e a Lei Magnitsky para buscar impunidade para Jair Bolsonaro. Diz que são falsas as afirmações do governo Trump de que o sistema judiciário brasileiro persegue empresas de tecnologia americanas. Diz que é desonesto chamar regulamentação de censura e que são infundadas as alegações do governo americano sobre práticas desleais do Brasil no comércio digital e nos serviços de pagamento eletrônico. Diz que os Estados Unidos estão virando as costas para uma relação de mais de 200 anos. Você acha que um artigo como esse ajuda a aproximar Brasil e Estados Unidos? Você acha que algum produtor de sapato gaúcho, de móvel de Santa Catarina ou de pescado lá do Ceará vai abrir portas no mercado americano graças a essa reflexão? Você acha que Trump vai gostar mais de Lula
Depois de ler a acusação de que a Casa Branca faz afirmações sem fundamento, afirmações falsas, desonestas, que busca a impunidade de um ex-presidente e que só tem motivação política, você acha que Trump vai colocar a mão na consciência e pensar, puxa, depois de ler o que eu li, eu acho que eu tenho sido injusto com Lula, vou ligar para ele e acabar com esse mal-entendido, e é agora. Você acredita nisso ou acha que Trump vai se irritar ainda mais ao receber novo ataque de Lula, agora em território americano, na imprensa americana e publicado num dos jornais mais agressivos contra ele, Trump? Jornal que na campanha presidencial do ano passado chamou então o candidato Trump de inapto, perigoso, egoísta, incompetente, desonesto, cruel, corrupto. O artigo assinado por Lula começa com uma proposta aparentemente amistosa. Diz que a ideia da publicação é estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos. Só que em seguida vem a saraivada de críticas. Olha, até o estagiário do Instituto Rio Branco sabe que se Lula quisesse buscar o diálogo aberto e franco com o governo americano, iria concentrar os esforços na via diplomática, não em artigo de jornal. Artigo de jornal assinado por chefe de Estado serve para defender ideias gerais, paz mundial, luta pelo meio ambiente, ou então a agenda de Lula, chamamento para o combate à fome e à desigualdade, não queixas concretas. 2 trechos do artigo confirmam o desinteresse de aproximação econômica. Num, Lula diz ter orgulho do desfecho do julgamento que condenou Bolsonaro ao Supremo, no Supremo. Quer dizer que ele teria vergonha se o Supremo, que é um poder independente, tivesse absolvido o ex-presidente, como propôs Luiz Fux no voto que deu? Cabe a um presidente ter orgulho ou vergonha de uma decisão judicial? Em outro trecho, Lula diz que a democracia e a soberania do Brasil não estão na pauta. Sabe qual é a utilidade diplomática disso para aproximar? Zero. Prova disso é o recado dado pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, anunciando hoje que o Brasil deve sofrer em breve um novo pacote de sanções. Parabéns aí, né, o apresentador da TV Bandeirantes, que teve coragem, né, de expor a realidade, né, do Lula. E nesse momento, notícia urgente, líder da Hungria dispara contra STF. É isso mesmo que você ouviu. Outros países estão se posicionando nesse momento. Líder da Hungria dispara contra STF e defende Bolsonaro após a condenação. Meu Deus, olha aí, vamos ver, meu povo. Situação urgente agora, hein? Olha aí. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, veio a público para criticar o STF e defender o Bolsonaro. O posicionamento de Orbán aconteceu após a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Em uma postagem na rede social X, Orbán afirmou que a esquerda, globalmente, estaria usando a justiça para perseguir líderes de direita, e ele classificou a condenação de Bolsonaro como um ato de perseguição política. Tá? Então, olha aí. Então, estamos vendo nesse momento vários países já se posicionando. Agora, o líder da Hungria, né, disparando essa bomba aí, dispara contra o STF, uma declaração forte, né, contra os ministros aí, defendendo Bolsonaro após condenação. A situação internacional, viu? A situação está chamando aí vários países neste momento. Quero mostrar uma notícia que chegou aqui, ó, sobre a pauta da anistia, né? Quero acompanhar com você. Acabou de chegar aqui, deixa eu rodar para nós aqui, ó. Vamos ver juntos? Preste atenção aqui, ó.
agorinha, confirmada pela nossa âncora Tainá Falcão. Fantástico. Ficou sabendo que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirmou aos líderes que sim, senhor, sim, senhora, vai pautar a anistia, o projeto de anistia. A gente estava aqui ouvindo o Mauro Vieira falando sobre a taxação, de que eles acreditam que é amplamente político tudo isso, e nós já vimos esse movimento político, liderado também por Eduardo Bolsonaro, dizer: Donald Trump não vai voltar atrás se não ocorrer uma anistia ampla e restrita. Olha aí, gente, notícia urgente, hein? Então, confirmado aí, vai pautar a anistia essa semana. Foi falado aí, ó. Informação que chegou agorinha, confirmada pela nossa âncora Tainá Falcão. Fantástico. Ficou sabendo que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirmou aos líderes que sim, senhor, sim, senhora, vai pautar a anistia, o projeto de anistia. A gente estava aqui ouvindo o Mauro Vieira falando sobre a taxação, de que eles acreditam que é amplamente político tudo isso, e nós já vimos esse movimento político, liderado também por Eduardo Bolsonaro, dizer: Donald Trump não vai voltar atrás se não ocorrer uma anistia ampla e restrita. Gente, presta atenção aqui, ó. Bolsonaro, vai comentando aí tudo que você pensa sobre isso. Bolsonaro acabou de ser condenado no julgamento sobre o racismo, né? Olha só. Bolsonaro é condenado a pagar R$1 milhão por declarações consideradas racistas. Então fizeram aí de tudo para condenar o Bolsonaro. Menos de uma semana após ser condenado pelo STF, a 27 anos e 3 meses de prisão, o Bolsonaro enfrentou um novo julgamento nessa terça e foi condenado a pagar uma indenização de R$1 milhão por danos morais coletivos. Fizeram de tudo para condenar ele aí, ó. Falaram que as declarações dele foram discriminatórias, né, com pessoas negras, falando do cabelo Black Power, um apoiador negro, que ele falou ali algumas palavras, direcionou a um apoiador negro com cabelo Black Power, em frente ao Palácio da Alvorada, durante uma live nas redes sociais, enquanto ele ainda era presidente. E aí estão condenando ele por uma fala ali, e a gente está acompanhando nesse momento que o Luiz Inácio Lula da Silva, né, também teve algumas palavras ali esses últimos dias aí falando de negro sem dente, né, e a gente não viu nada acontecendo. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias. Você vai comentando, né, vai deixando seus comentários aí. Você que está acompanhando aqui nosso vídeo, quero pedir o seu apoio, a sua contribuição, contribua com uma oferta missionária. Precisamos muito do seu apoio, contribua, envie um valor para uma oferta missionária. A chave Pix está na tela, nessa tarja amarela. Faça o bem, Deus te recompensará pela sua boa ação, viu? E fique ligado que aqui nesse canal tenho trazido as informações mais importantes do Brasil e do mundo. A política nacional está pegando fogo, o bicho está pegando e a gente está acompanhando tudo. Aqui você não perde nada. Fique ligado que a qualquer momento eu volto.